Olá, queridos companheiros, é com grande alegria sempre que falo, sejam bem-vindos a mais um dia de leituras, de reflexões desse querido livro Ceifa de Luz, onde agradecemos a Deus aqui, de início, pela oportunidade bendita da misericórdia divina, nesta reencarnação, podermos estar em contato com a doutrina espírita e com a obra desses espíritos como Emmanuel, foi psicografado por Chico Xavier, nos trazendo uma maneira de pensar, de entender as situações da vida dentro dos padrões do Cristo, junto com a doutrina espírita. É sempre um agradecimento a essa possibilidade que Deus nos ofertou a todos. Com a certeza do amparo espiritual, rogamos sempre ao Pai as bênçãos para o dia de hoje, para que possamos aprender, a compreender, a sentir esses ensinamentos e colocarmos em prática um pouquinho a cada dia. Um pouquinho de cada vez, ao quando repararmos, estaremos caminhando em passos largos. Companheiros, a leitura de hoje é a mensagem número 12, que tem como título A Senda Estreita. Emmanuel nos traz o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, 24, em que Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio, da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua a bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesmo as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Que lição, que mensagem, né? Quanto aqui podemos buscar de crescimento, de autoconhecimento, de compreensão. Então ele já fala aqui de início, para a gente não se aconselhar com a facilidade humana para aqueles problemas. São aquelas portas largas,
E é interessante, quantas vezes nós vamos ver a criatura buscando viver na lei do menor esforço. Não quer esforço, quer solução mágica. Não é assim? O que eu tenho que falar de palavra mágica, símbolo mágico, qualquer coisa que seja mágico, para resolver a situação de um problema que está inquietando. Então, eu quero uma coisa mais rápida. Quantas vezes a gente leva companheiros na casa espírita para ser beneficiado com uma palestra, com um estudo, com passe, e a criatura pergunta: será que não tem uma casa espírita mais forte? Mais forte é bater com o livro na cabeça daquela criatura, né? Só se for isso. Mais forte, dá um evangelho com força, né? Deve entender que é isso. E a gente fica olhando e tem coisas que não tem como você ensinar completamente. Ela tem que vivenciar aquele caminho. Não tem como você falar de cores com aquele que nasceu cego. Vai ter a sua limitação em determinado aspecto. Da mesma forma aquela criatura. Então, quando a gente fala do benefício de uma prece, de sentir a presença dos mentores e guias espirituais, isso são palavras para ela, vazias ainda. Por que são vazias? Porque não conseguem ressonar na própria alma, não encontra ponto de ressonância, não encontra ponto para bater, voltar e fazer a ressonância. Falta elemento nela, interno. Aí vai buscar o guia espiritual, né? Vai à casa que tem psicografia, vai buscar um aconselhamento. Aí vem lá o aconselhamento. Estuda, ora e trabalha. A pessoa fala: não me escreveu nada. Escreveu tudo. Estuda mais. Coloca coisa lá dentro, coisas boas, né? Para poder ter processo de ressonância, ter processo de chegar a alguma outra coisa e você poder avaliar com aquilo ali, de ganhar experiência. Então, ele fala aqui que todo aquilo que você quer realizar, aquele problema que está te pedindo uma solução, a gente não pode esquecer que tudo necessita de trabalho, é tudo com muito esforço. Existe uma luta interna na maioria das vezes para se conseguir alguma coisa. Então, não é lei do menor esforço. Às vezes as pessoas falam assim: eu quero ser feliz. Mas de que maneira? De qualquer maneira. Não quero os meios. Como é que é? Os meios justificam, né? Vão ser justificados pela finalidade. Não justificam, não. Então a gente vai ver. Você quer ser feliz, mas não a qualquer preço. Não utilizando de qualquer meio. Se aquele meio para eu ser feliz significa ser um espinho na vida do outro, ser na vida do outro uma lágrima, aquela felicidade, não desejo. Então nós já queremos, olha como é que nós já mudamos. Olha, reparem como é que a gente começa a mudar quando a gente quer ser feliz, mas não mais a qualquer preço. Porque existe um preço. O preço do trabalho, o preço do esforço, o preço da luta. Todos os setores de conquista, em todos, podemos buscar o espírito que consideremos mais inteligente, ao espírito mais sábio, mais benevolente. Nós vamos ver, talvez não só naquela reencarnação, mas a história daquele espírito com reencarnações anteriores foi de muito trabalho. Foi de muito esforço, foi de muita dor, passou por muito sofrimento, para que ali pudesse, né, ter o licor mais puro da sua essência, alambique, né? Como fosse alambicando aquilo ali, fosse ficando, depurando o melhor licor. Mas antes passou pelo mesmo processo. Portanto, a natureza não dá saltos. Não adianta que eu não vou me tornar, né, aquele espírito que eu tanto admiro. Ele pode ser mais próximo ali do meu objetivo.
Mas eu tenho que entender que eu ainda tenho muito que caminhar, muito que cair, muito que levantar. Eu vou ainda muito chorar. Porque faz parte da vida. Não vai dar um salto. Então ele vai nos falar aqui, olha. Aqueles que andam na avenida larga dos prazeres, que prazeres são esses? Efêmeros, da própria ilusão da matéria. Geralmente eles vão esbarrar ali, né? No tédio, na intemperança, e vão cair nas farpas do crime, das infrações. Tanto infrações da legislação humana como legislação divina. Isso é natural também. É a criatura que a gente fala, né? Vai morro abaixo caindo. Ela vai cada vez mais no que ela busca não se algemar a deveres com nada que seja disciplinador. Ela não percebe o quanto ela se algema, se escraviza às paixões mais inferiores, podemos dizer assim. E ele fala assim, né? Quando muitos preferem essa estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos. O que é isso aqui? Fojo é aquela armadilha, né? Aquela gruta, aquela armadilha para pegar animais. Então vai cair ali desavisado. E depois vai entrar naquela casa do arrependimento. Que casa triste é aquela do arrependimento. Mas a criatura quer vivenciar. Aí a gente vai falar assim, olha, você não está vendo que isso tá bom demais para ser verdade? A gente fala, né? Tá bom demais para ser verdade? Será que isso não está demonstrando isso? Está bom demais. A gente já vai ficando assim, né? Não é que tem que ser tudo difícil, nem uma guerra e uma luta. Não se trata disso. Mas tem coisas que não convencem ainda, né? Tem aquelas pessoas que vão trazer uma facilidade. A gente já olha e fala assim, já vivenciei essa experiência, está fácil demais. Vamos ter um pouco mais de precaução? Vamos ser um pouco mais atenciosos nesse caminhar? Vamos escutar outros que já vivenciaram essa estrada? Então, a gente vai, dessa maneira, deixando de ser um desavisado nessa queda, nesse precipício do arrependimento. E ele foi o seguinte, seja qual for a experiência que você vive no planeta Terra, né? Não pode esquecer que ninguém recebeu ali uma família, um berço, né? Para ser acomodado na inversa. Nós viemos a uma vida, nós recebemos uma família, mas é para o trabalho. Então a gente não pode desprezar a lei, né? A lei de Deus, as leis que regem a vida, a lei do trabalho, a lei do esforço, da perseverança, da boa vontade. Então ele fala aqui, olha, nosso dever é a nossa escola. Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, 17, que tem como título Sede Perfeitos. No item 7, ele vai falar sobre o dever. E nós buscamos aqui um parágrafo em que eu sempre leio, para me recordar e fortalecer essa lembrança. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Então a nossa obrigação para com o Pai jamais cessa. A obrigação de quê? De sermos cada vez melhores para melhor servir ao reino de Deus. É isso que nós buscamos. Não é isso que todos nós estamos buscando? O reino de Deus dentro de nós, o reino de Deus implantado. Então ele começa dentro de nós. Então ele fala aqui, olha, sacrificar no santuário do coração tudo que constitua bagagem de sombra no campo das aspirações e desejos. Então a gente vai sacrificar, vai renunciar aos caprichos infantis,
aquelas são bagagens de sombra dos nossos desejos, porque nós temos objetivos cada vez mais elevados. Nós já conhecemos nossos deveres na reencarnação, na Terra, no campo social que nós chegamos. Nós temos uma obrigação ali, naquele grupo social. E qual é essa obrigação? De colocarmos em prática cada vez mais os nossos entendimentos que Jesus nos deixou. Colocar em prática a luz que já nos chega. Então nós vamos, através do exemplo, demonstrar como se caminha. E não a porta larga de atender a todos os nossos desejos. Nós temos desejos infantis, imaturos, instintivos, e nós já temos condições de olhar e falar, meu amigo, acabou essa fase, vamos crescer. Então, quando a gente fala com o nosso lado infantil, chega de viver se escondendo nessa criança, nessa infantilidade, nessas birras. Então, começa a sacrificar, porque aquilo é uma bagagem de sombra. Não há mais porquê. A chupeta se explica, né, na criança até um determinado tempo de idade. Depois daquilo fica feio e faz mal aos dentes. Não é assim que a gente fala? Não há mais necessidade. Ela já pode sublimar, já devia ter sublimado há muito tempo. Somos nós em processo de sublimação. Vamos trocando isso por coisas melhores. Vamos abrindo mão dessas chupetas aí da vida. Não temos mais necessidade. Então ele fala aqui, olha, quando nos adaptamos à disciplina do próprio espírito, na garantia da felicidade geral. Repara que é a felicidade geral. O bem coletivo à frente do bem individual. Olha como isso é sério. Significa estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Então eu não posso querer implantar o reino do céu na casa do vizinho, na casa daquele que convive comigo, na casa mental, nem no coração de ninguém. Se eu não faço isso comigo. Então a disciplina começa comigo. Então o dever, ele é disciplina. Então nós vamos ver o tempo todo que esses espíritos, para realizar determinadas conquistas morais, viveram processos de disciplina. Cuidando dos seus menores atos, das suas palavras, transformando aquilo em hábitos positivos, erradicando vícios. E ali eles foram construindo um caráter sólido. E depois desse caráter, inúmeras vezes, será o próprio destino que virá corresponder àquilo que ele buscou implantar a cada um segundo as suas obras. Então, o quanto que precisamos renunciar, disciplinar dentro de nós o espírito. Muitas vezes vamos nos tolher, porque sim, tolher quem? Essa personalidade, esse eu cheio de egoísmo, para que o melhor nosso seja em virtude da necessidade do coletivo. Na hora que nós começamos a nos importar mais com o outro, no sentido não da vida do outro, mas importar em que a vida dele seja melhor, e quando a gente pensa assim, todos nós juntos, o mundo se torna melhor, é natural. O problema é que as pessoas não pensam no outro e querem que o mundo se transforme. Como o mundo vai transformar enquanto não tiver essa linha de raciocínio de me calar num determinado momento para aquela harmonia não ser quebrada? Uma opinião, muitas vezes rígida, ou ainda espinhosa, ou ainda grosseira, para lapidar, até colocar minha opinião de uma forma que machuque menos. Por quê? Para o bem coletivo ali não criar uma desarmonia, não criar um conflito. Cada vez mais vamos buscando ser o que na vida do outro? O que nós estudamos aqui? Sermos a bênção na vida do outro. Esse é o objetivo. Servir, mas não é servir de qualquer maneira, não. Servir cada vez mais e melhor do que ontem nós já servimos.
Ah, esse é o meu melhor. Às vezes a gente tem vontade de falar, né? Pô, o seu melhor ainda tá bem fraquinho, hein? Podemos melhorar esse melhor? Vamos melhorar esse melhor? Dá para apurar? Dá para melhorar o melhor? Dá para melhorar o melhor. Então ele fala aqui, olha, não te detenhas, né, naquele círculo das vantagens que se apagam rápido, naquela coisa passageira, né? Porque quantas pessoas se detêm nessas ilusões e está comprando em desfavor, é um desserviço. A criatura não percebe quando ela se detém naquele círculo, ela não vê adiante, ela não repara aquilo que ela está plantando e deixando de plantar e também deixar de colher melhores frutos. Porque ali ela vai colher as chagas tanto da penúria moral como da ignorância. E é muito triste. Não sabemos às vezes quantos séculos podemos estacionar num período desse sem luz. E ele fala mais uma vez, porfia na renúncia, ou seja, persevera no entendimento da renúncia, que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a sua aprovação, o trabalho, a abnegação e o suor. Você está passando por isso tudo? Não é à toa. Saiba ter calma na alma. Saiba compreender que a porta é estreita mesmo. Que iremos ter que fazer um outro tipo de regime. Não é só o regime alimentar quando a gente fica mais gordinho, que não dá para passar ali não. É o regime dos pensamentos. Nós vamos retirando inúmeras formas de pensar. Vamos abrindo mão, vamos fazer sacrifício nessa dieta de escolhermos o que for bom, melhor, mais saudável. A dieta é fácil? Não é não. Tem que porfiar, ou seja, tem que perseverar que eu estou tirando um comportamento por um outro mais sadio. Não é pelo nada, é pelo que é bom, pelo que eleva, porque me vai fazer crescer. É de forma imediata? Não. Não foi de forma imediata que nós ganhamos X peso, então não pode ser de forma imediata que a gente vai ali fazer essa dieta, não é? A dieta dos bons sentimentos. Então, quando nós estamos passando por esse processo de lapidação, em que choramos, sofremos e trabalhamos, significa que estamos no caminho certo. Porque é assim mesmo, é estreito, é estreito. É preciso realmente entender a resistência um pouco mais que o espírito precisa ter e também a questão da renúncia. É importante entender de uma forma mais ampla esse vocabulário renúncia. E ele fala aqui para encerrar, em todas as circunstâncias, se recorda sempre que essa porta larga do atendimento imediato, dessas coisas passageiras e ilusórias, é uma paixão desregrada do eu, da personalidade, que é momentânea também e passageira. Mas quando nos colocamos para ultrapassar com o Cristo essas portas estreitas que nos pedem renúncias, trabalho, suor, nós vamos lembrar aqui que não é para o eu passageiro, é para o espírito imortal. Somos nós, espíritos imortais. São ganhos, nós passamos a ver à frente, passamos a ver adiante, um pouco mais acima. Isso é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. O amor de Deus. Então, nunca esqueçamos essa obrigação moral que temos com Deus, que é esse amor que nos alimenta.
que sustenta todo o universo. Dessa maneira, então, que possamos, nos despedir, agradecidos a Deus, aos guias espirituais que nos ajudam a fazer as nossas traduções interiores, fazendo as nossas analogias, os nossos entendimentos, para melhor guardarmos essas lições que nos foram trazidas do mais alto. Obrigado, meu Deus, obrigado aos espíritos amigos. Que Deus nos guarde e abençoe a todos nós, a todos os corações. Muita paz, companheiros, muita paz e harmonia.